porém em vós o meu Espírito para que vivais. Porém em vós o meu Espírito para que vivais. Amados irmãos e irmãs, nós estamos fazendo uma caminhada e chegamos neste quinto domingo, onde nós escutamos a promessa da plenitude de vida, que é João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. A plenitude da vida, ela não está contida no simples fato de existir. E hoje, o profeta Ezequiel faz uma promessa futura ao povo. O Senhor disse que abrirá as sepulturas e colocará nos homens o seu espírito de vida. Tudo que foi criado será consumado pela morte. As plantas conhecerão a morte, os animais conhecerão a morte, o homem conhecerá a morte. Nós, os franciscanos, vamos desenvolver uma teologia em que a morte não é a consequência do pecado. A morte é o curso natural de todo homem. E todo homem, uma vez por ser criado, por ser uma obra de um outro, ele chegará ao seu fim. Mas por nós termos recebido a semelhança da perfeição de Deus, nós somos convidados à plenitude desta vida. Os animais não foram chamados, as plantas não foram chamadas, as águas, o firmamento, não. Tudo passará, mas a palavra permanecerá, porque a minha palavra é espírito e vida. E essa vida, vocês não a contemplarão de longe como uma criação, mas vocês participarão deste momento de serem restituídos com uma comunhão que não se acaba, que é a vida. E hoje, por uma obra da misericórdia de Deus, nós celebramos 5 memórias do 7º dia. E eu quero dizer aos meus irmãos que aqui chegaram para celebrar essa intenção do 7º dia. O Senhor nosso Deus abre os sepulcros, e o Senhor nosso Deus é o Senhor da vida. Ele é da vida e Ele dá a vida. Ele é da vida porque a sua origem é vida. E Ele dá a vida porque Ele quer que todos os homens alcancem a comunhão com a sua misericórdia, a sua bondade e a sua presença. E nessa experiência de conversão, nessa experiência de superação de todas as tentações, o primeiro domingo nos disse: a natureza foi tentada no deserto. O segundo domingo nos disse: o Senhor abriu os céus, e os homens viram o Pai falar ao coração do Filho. A natureza do homem foi convidada a ser transfigurada num reflexo de luz e beleza. O homem não foi chamado a ser desfigurado pelo pecado. Somos desfigurados pelo pecado,
quando nos comprometemos com as trevas. O que é que contamina? O que é que prejudica? Não são as coisas do externo, mas é o que sai do coração. E esse coração, que às vezes é tão pequeno, tão estreito, e é tão cheio de sentimentos ruins, é convidado a ser transfigurado naquela natureza perfeita que é a de Jesus. E depois nós encontramos a mulher desprezada, com sede, cansada, fatigada por uma ordinariedade de trabalho e limites. Mas o Senhor promete mais uma vez: eu quero que tenha vida. E no último domingo nós encontramos o Senhor que abre os olhos. E abrir os olhos é conceder uma visão privilegiada. Ele não deu olhos, ele os abriu. Porque a criação te deu os olhos. Mas ter os olhos não significa que você tem a vista, a visão privilegiada. O que você está vendo? E São Paulo vai nos dizer: eu não caminho no que vejo, mas eu caminho no que eu creio. E eu creio na vida eterna. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio no derramamento do Espírito Santo. Eu creio na Virgem a Imaculada Conceição. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus sobre a terra. E essa visão privilegiada te leva a uma experiência de vida e vida em plenitude. Então, eu quero vos dizer que o seu coração será inundado de vida. O seu coração participará da comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é um diálogo, é uma vivência, é uma correspondência de amor. E quando nós fazemos a experiência do amor, nós nos assemelhamos àquele que é a vida. E para entender esse mistério, o Evangelho nos conta a história de uma casa. Essa casa é diferente das nossas casas. Que quando nós falamos da casa, logo vem uma hierarquia: papai, mamãe, irmão, filhos, netos, sobrinhos. A casa de hoje não fala de pai. A casa de hoje não falou de uma mãe. A casa de hoje não falou de um sobrinho. A casa de hoje não falou de um cunhado, de uma avó. A casa de hoje é singular. Ela falou de irmãos. Marta, Maria e Lázaro são irmãos. E nessa experiência de ser irmão, aconteceu que um ficou gravemente ferido. Aconteceu que na experiência de ser irmão, aquela grave ferida o levou à morte. Por quê? Porque esse é o convite do Senhor. Nós somos semelhantes, e a nossa semelhança nos deu a graça de sermos irmãos.
E ser irmão é acompanhar. Tem uma palavra latina que diz cupanis. Cupanis, acompanhar e partilhar os dons do pão e de si. E essa casa de irmãos que partilham os dons e o pão, eles têm uma graça singular. Eles são os amigos de Jesus. E sendo os amigos de Jesus, eles têm um lugar seguro, que é ir ao encontro de Jesus. E é muito bom quando nós nos colocamos numa postura de estar ao lado. E nós vamos percebendo o crescimento das pessoas. Por exemplo, eu estava vendo aquele jovem que cantou o salmo. Eu morava há 17 anos atrás em Águas Lindas, e lembro quando ele chegava, a mãe dele trazendo ele pela mão. Ele era um garotinho pequenininho, a gente brincava com ele. Hoje ele está aqui me ajudando na celebração da Santa Missa. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre você, porque eu sou o seu irmão. Me recordo que no ano de 2000 eu estive em Candeias e os freis me convidaram para ir. Fui lá, eu era seminarista e recebi a graça de pregar no novenário de Candeias. Geralmente quem prega no novenário são os bispos, os padres assim um pouco mais amadurecidos. E o frei Stanislau falou, eu fazia o meu segundo ano de filosofia, ele falou, eu gostaria que você pregasse. Eu fiquei muito lisonjeado com aquele convite. Eu tinha 20 anos. E me levaram a uma pizzaria. Aí chega um menino fortinho, pequenininho, com os pais, uma irmã pequena e outro irmão. Quem era? O Alex. O Frei Stanislau falou, esse menino aqui diz que quando crescer, vai ser padre. Aí eu peguei na cabecinha dele, Deus te abençoe. Hoje está aqui. É meu irmão. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Nós somos uma comunidade de irmãos. E quando nós construímos esse valor por ser fraterno, nós nos ocupamos das alegrias e das dores dos nossos irmãos. E Marta mandou dizer, Jesus, aquele que o Senhor ama, está doente. E Jesus era muito amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Mas aqui entra um mistério. Ser amigo de Jesus não significa que nós teremos o êxito em todas as coisas. Ser amigo de Jesus não significa que tudo irá bem e que tudo vai dar certo. Ser amigo de Jesus não significa que nós não iremos passar por dificuldades e situações conflituosas. Ser amigo de Jesus não significa que nós seremos privados do que é comum dessa natureza frágil. Os amigos de Jesus adoecem, os amigos de Jesus às vezes passam por necessidade, os amigos de Jesus às vezes sofrem uma tribulação, os amigos de Jesus às vezes enfrentam uma enfermidade, os amigos de Jesus às vezes se sentem até sozinhos, porque parece que criou-se um vazio entre nós. E Marta mandou chamar Jesus. Jesus veio, sim ou não? Não veio.
mandou chamar Jesus por 2 vezes, aliás, 3 vezes. Marta mandou dizer a Jesus que Lázaro está doente e Jesus não veio. Quando Jesus decide voltar para a Judéia, os apóstolos falam: você não pode voltar para a Judéia. Nós estamos fugindo da Judéia, porque querem matar você. Eu preciso visitar Lázaro. Lázaro morreu. E o que nós vamos fazer lá? Nós precisamos tirar Lázaro da morte. E tirar Lázaro da morte é dar o conforto do ser irmão. Mas quando Jesus chega, Marta ouviu dizer que Jesus estava se aproximando de Betânia. Ele não chega à cidade de Betânia, porque lá em Betânia todos estão desesperados e todos choram com desespero, porque a morte visitou a casa dos amigos de Jesus. Marta vai ao encontro de Jesus, mas Maria fica paralisada. Eu até falei, mas ela não foi. Aí voltei, li de novo para saber se estava lendo errado. Aí diz assim: quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: se o Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta mandou chamar Jesus 3 vezes. Ele não veio. E quando ele chega, Lázaro já estava morto. E ela vira para ele e fala: se o Senhor tivesse chegado no dia que eu te chamei, na hora que eu lhe comuniquei, nós não estaríamos passando por essa tristeza. Não sei se vocês percebem, mas eu sinto uma decepção com Jesus. Eu mandei te chamar, eu mandei dizer, e o Senhor não veio. Agora não veio. E Jesus fala: não, ele vai ressuscitar. Eu sei, no último dia, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas toda a palavra que Jesus fala não consola e não acalenta o coração de Marta, porque ela já não tem mais esperança. Marta se decepcionou com Jesus. E quando Jesus olha para a sua amiga, decepcionado, porque ele chegou numa hora errada. Mas aí vem o grande mistério da intimidade com Deus. O Senhor nunca se atrasa, porque o Senhor não quer fazer a planta ter um vício de antes. O Senhor não veio para curar uma febre. O Senhor não veio para curar uma pneumonia. O Senhor não veio para curar um pâncreas, um estômago, um intestino, o cérebro. Essa não é a missão de Deus, curar o físico. A missão do Senhor é de dar vida e vida em plenitude. Então, ainda que ele esteja morto, Marta, ele vai viver, porque ele crê em mim. E eu sou a ressurreição, e eu sou a vida. E ele vai sair do vale da morte, porque eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude.
plenitude, e eu colocarei no coração dele o meu espírito. Abra o sepulcro, tira a pedra. Ela interveio. Não deixa, porque já cheira mal. Faz 4 dias que ele morreu. E existem situações em nós que pode ter acontecido, que você esperou muito por Deus, e ele parece ter se atrasado. E quando ele chegou, já cheirava mal. Nós não podemos continuar essa homilia se nós não abrirmos mão das decepções que nós temos com Deus. É preciso ter um diálogo franco com Deus. Eu achei que o Senhor se atrasou. E agora eu não quero mais mexer nessa situação, porque cheira mal. Mas quando o Senhor chega, Ele vai mexer na situação. Meu casamento acabou, meus filhos se perderam, o trabalho faltou, as coisas ficaram difíceis, me senti lesado pelos amigos, pela família, parece que tudo ficou escuro. Aí o Senhor aparece e diz: tira a pedra. Tira a pedra do seu coração agora. Libere-se neste momento de todo entendimento de decepção, de abandono e de ressentimento com Deus. O Senhor não se atrasou, porque Ele pode tudo, e o poder de Deus é que todos tenham vida e vida em plenitude. E querer mexer em si gera uma dor muito grande. Porque existem coisas que já estão resolvidas. Mas quando a vida chega, ela vai mexer onde você morreu. Pode ter acontecido, meus irmãos, que vocês morreram há muito tempo atrás. E hoje, aqui, está só o corpo. E o Senhor dá uma ordem: tira a pedra. Tira a pedra da sua saúde, tira a pedra do seu matrimônio, tira a pedra do seu trabalho, tira a pedra do sentimento ruim que nós nutrimos ao longo dessa vida. Porque agora eu quero te arrancar desse ambiente de morte e de limites. Vem para fora. Mas antes do Senhor exortar o Lázaro que viesse para fora, Ele falou: tire a pedra. Não foi Jesus quem tirou a pedra. É você quem remove essa pedra. Eu tenho vida para te dar, mas você tem decepção. Eu tenho vida para te dar, mas você tem tristeza. Eu tenho vida para te dar, mas você tem uma lembrança difícil comigo. Eu tenho vida para te dar, mas você já não acredita que eu possa fazer algo com você. Tira a pedra. E nesse intervalo, nesse instante de diálogo de Marta e Jesus, o que nós encontramos? O sentimento de Deus. Jesus chorou. Pena que hoje nós lemos o Evangelho mais curto. Nós pulamos do 7 para o 17.
Mas se nós tivéssemos lido mais longo, nós teríamos tido um entendimento melhor de toda a história. Agora, Jesus sabia que Lázaro teria vida, mas quando ele viu a dor do coração de Marta, quando ele viu a paralisia de Maria, Maria não conseguiu se levantar de casa. Tem dia que você não vai dar conta de levantar da cama. Você não dá conta de fazer uma oração. Você não dá conta. Porque parece que tudo paralisou. E qual é a atitude de Deus quando estiver assim, paralisado, triste, com dificuldade? Ele não te exorta. Tenha fé, seja como. Ele chora com você. Aí é muito bom ser irmão, porque pai vai ser irmão. Avô tem tranquilidade porque já passou por tudo na vida. Agora irmão chora com você. Irmão abraça e chora. Porque a sua dor é a dor. Então hoje, sabe qual é o gesto de Jesus diante da sua família? Ele chora. Jesus está chorando agora com você. E as lágrimas de Jesus vai te fazer entender que Ele não é indiferente a você. Jesus não tem indiferença. Os homens são indiferentes. Jesus não. Eu não cheguei porque eu não queria chegar. Porque eu tenho entendimento. Mas Jesus não deu um sermão de sabedoria. Jesus chora. Meus irmãos, nós ainda vamos fazer experiências na nossa comunidade que a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Agora vai ter momentos na comunidade que nós vamos chorar juntos. Nós vamos só chorar. Frei, passa alguma coisa. Frei, eu só posso estar contigo. Porque a promessa de Deus não é que tudo vai dar certo e que tudo vai ficar bem. A promessa de Deus é que nós teremos vida e vida em plenitude. Então hoje eu quero chorar com você. Eu quero estar com você. Eu quero te ajudar a remover essa pedra. Qual é o nome da pedra hoje lá na sua casa? Na sua vida? Na sua intimidade? Qual o nome da pedra? Remove e deixa a luz do sol chegar. E quando a luz do sol chegar, tudo vai ficar bem. Mas porque Ele nos deu vida e vida em plenitude. Meus irmãos, venha para fora. Abandone as amarras que a morte deixou em você. Lázaro, vem para fora. O corpo saiu.
atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então a vida vai chegar ao seu coração para que você seja desamarrado de tudo que lhe prendeu até agora e que você possa caminhar para uma vida de plenitude. Então hoje estamos encerrando a última semana da Quaresma. Eu vos convido a vir para fora. Abandone a roupa de morte. Abandone o costume que essa vida de morte gerou dentro de você. Existem coisas que a gente nem espera mais. Os sonhos podem ter todos morrido. Mas o Senhor fala: tira agora essa máscara, tira agora essa corrente, tira agora esse pensamento, tira agora essa realidade tão cruel. Não tem nada mais cruel do que a realidade da morte. Mas o Senhor fala: saia daí. E para terminar, o Evangelho diz: Jesus não chegou em Betânia, porque Betânia era o lugar do desespero e do fuxico. Aquele que curou o leproso, aquele que abriu os olhos dos cegos, não podia ter curado o seu amigo? Casa de ferreiro, espelho de pau. Jesus não veio curar algo temporário. Ele veio te dar plenitude e vida eterna. Tanto faz se curou a dor de cabeça, se não curou a dor de cabeça, se curou o coração, se não curou o coração, se curou o rim ou não curou o rim. Eu vim para ter vida e vida em plenitude. Então eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo que hoje possa lhe abraçar como um irmão e receber esse abraço de Jesus. Você tem condições de entender o tanto que Ele ama e cuida de ti. Ele não se abrasou, mas Ele está aqui para te dar a vida, a plenitude. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.